minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Hernandes Dias Lopes falando se a fé vem por obras ou não. Bora ver onde a gente vai parar no Papo de Crente. A próxima pergunta é da Geni Oliveira. Queridos irmãos Tiago e pastor Hernandes, eu gostaria de saber sobre o texto de Tiago, onde ele fala sobre a fé e as obras. Pareceu-me haver discordância quanto a esse tema de fé e obras. O senhor poderia me ajudar a entender? Desde já obrigado e que Deus abençoe sempre esse ministério. Muito obrigado, Geni. Valeu, Geni! E é o seguinte, minha gente. Antes, para tentar contextualizar, porque aqui é Papo de Crente e muita gente não é crente e acompanha esse conteúdo desse canalzinho aqui. Inclusive, se você está aqui, acompanha o nosso conteúdo, não curtiu ainda o nosso vídeo, não segue o nosso canal, não está divulgando ou dando o apoio de alguma maneira, seja fazendo os cursos, ajudando ali no financiamento do apoio, ou mandando um pix quando sobe uma merreca por aí, tá tudo na descrição desse vídeo, significa que você é seguidor do Malafaia ou eleitor do Nicolas Ferreira Chupetinho. Então, eu daria a dica de você, por favor, botar a mão na consciência e não cair nesse buraco. Dá uma força aí. De todo jeito, importante fazer o seguinte disclaimer, apresentação, explicação do que está rolando. Ó, carta de Tiago é uma carta do Novo Testamento atribuída a um irmão de Jesus, que era um dos principais líderes a seu tempo, né, dos seguidores de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus, era irmão de Jesus. E era uma das lideranças desses seguidores do caminho, das chamadas primeiras igrejas. E havia diferenças e divergências entre modos de se posicionar, de crer, de interpretar a história e o testemunho de Jesus e mesmo de ver politicamente qual é a relação da comunidade com o entorno em que ela está. E a gente tem, por exemplo, a carta de Tiago, muito distinta das cartas de Paulo, que é mais conhecida, a gente trabalha mais porque tem muitas cartas e é uma sistematização de seu pensamento de maneira um pouco mais organizada na nossa tradição. E cada um diz uma coisa. Um diz que se você crê, mas não está fazendo as paradas direito, e adiantou nada você crer. E o outro diz que não. A salvação, a justificação, você ser reconhecido como um fiel crente, justificado, salvo e tudo mais, não depende do que você faz, mas da própria crença, da própria fé. Cada um diz uma coisa, e nessas divergências vem a pergunta da Geni. Bora lá para ver o que o Hernandes Dias Lopes vai responder pra gente. Muito boa pergunta da Geni. Veja. Sempre boas perguntas. Nesse programa, toda pergunta feita são sempre três perguntas feitas, 3 perguntas respondidas, e são todas muito boas e excelentes. O livro de Tiago, a carta de Tiago, dizia que esse Tiago aí não é o Tiago apóstolo, irmão de João. Informação. Esse Tiago, irmão de João, foi assassinado por ordem do rei Agripa I em Jerusalém, conforme narrado em Atos 12. Esse Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, que foi presidente do Concílio de Jerusalém, um dos colunas da igreja de Jerusalém. Parte importante, havia várias comunidades, elas não estavam interrelacionadas no sentido de crer igual, pensar igual, agir igual. Cada uma está em um território, atua de maneira distinta e sofre de maneira distinta em relação às perseguições, aos conflitos religiosos e tudo mais. A comunidade de Tiago, por exemplo, será duramente perseguida e sofrerá consideravelmente no período durante o ano 70 d.C., com a invasão dos romanos e destruição de Jerusalém depois de uma revolta popular que rolou por lá. Ele escreveu essa carta, e essa carta é chamada de Provérbios do Novo Testamento. É a carta prática. Para quem quiser apelidar esse nome, você pode dar outro nome para a carta também. Lutero teve até dificuldade de aceitar essa carta no cânon, chamando-a de carta de palha, porque ele não entendeu Tiago, achando que Tiago estaria contradizendo Paulo, que diz que a justificação é pela fé, independente das obras. Eles estavam contradizendo, na verdade eles estavam disputando qual era a verdadeira interpretação. Cada um percebia de uma maneira distinta. Gente, inclusive, tem 4 evangelhos, não é porque um complementa o outro. Cada um é expressão de um modo que uma comunidade específica pretende manter a tradição. Ela recebe uma tradição oral ou de pessoas que são testemunhas e que apresentam ali por meio de suas memórias e a apresentação de quem era Jesus, de quem é Cristo, de seus ensinamentos, constroem durante décadas os textos e cada texto demarca as peculiaridades de crença, de fé e do sentido de mensagem que cada comunidade queria passar. O mesmo vale para as diferentes epístolas.
que de diferentes autores propõem diferentes ideias. E às vezes do mesmo autor, a depender do tempo em que ele está em sua vida, dos conflitos pelo que ele passou, ele pode mudar de ideia. E aí ele apresenta uma coisa numa carta e outra em outra. Isso acontece com relativa frequência, chama história. E nesse processo histórico que a gente está considerando aqui, há oposição entre a tradição de Tiago, como uma das lideranças da igreja, e a posição de Paulo. A oposição, inclusive, de Paulo contra certos grupos que eram muito judaizantes ou contra os gentios. E ele fala, não, gente, os gentios têm que ser incluídos. Ao passo que muitas lideranças judaicas dizem, não, os judeus não têm que ser incluídos. Isso aparece tanto nas cartas de Paulo quanto no próprio livro de Atos. E a gente tem conciliações e grupos que não conciliaram. Tiago era um grupo que não conciliava, que falou, não, a gente vai manter aqui a nossa pegada. Ficamos em Jerusalém, mantemos uma tradição muito judaica e tudo mais. E, como eu sempre digo nos vídeos aqui, e agora o Hernandes até confirmou, Lutero não curtia a carta de Tiago. Mas não é porque ele estava com esse problema teológico só não. É porque a carta de Tiago vai contra os interesses dos grupos que estavam apoiando Lutero. Ela denuncia os ricos explicitamente. Fala que a riqueza de vocês não serve para nada, vocês são tudo safado, e chama os pobres para dizer, pobres, quem que bota vocês nos tribunais? Quem que lasca a vida de vocês? Por que vocês estão se submetendo a esses ricos? Rico, você não é nada de especial, você é insignificante, inclusive. Agradeça a Deus por você ser insignificante. E aí pegou mal, o Lutero não gostou. Quem gostou foi um outro cara, Thomas Müntzer, que também entrou em conflito ali no período das guerras camponesas na Alemanha e foi massacrado com o apoio do Lutero. Quando Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta, dá a impressão, a princípio, à primeira vista, que Tiago está batendo cabeça com Paulo, o que não é verdade. Então, é verdade. Vamos entender. Agora vai ser um esforço dogmático para dizer que a Bíblia não há conflitos, não há disputas, não há divergências ou diferenças dentro do texto. Esse é o esforço dogmático fundamentalista, que pretende criar uma grande harmonia como se não houvesse diferentes maneiras de expressar a fé, de compreender a fé. E existem, e elas estão na Bíblia, inclusive, mantidas no Primeiro e no Segundo Testamento. Paulo e Tiago estão olhando o mesmo cenário, mas em perspectivas diferentes. Paulo está olhando para a causa da salvação e dizendo que é só pela fé, independente das obras. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras. A salvação é pela fé para as obras. Esforço, que eu acho que não faz sentido nenhum, mas calma que eu quero ver como é que ele vai apresentar Tiago. De tal maneira que quando você olha a causa da salvação, é pela fé. Mas Tiago não está olhando a causa. Tiago está olhando o resultado, a evidência, a consequência. E a evidência da salvação são as obras. Não, desculpa, tá equivocado. E assim, não adianta agora eu falar e fazer uma argumentação sem a gente ler o texto. Então, como a gente já fez em outros momentos, eu vou pedir licença para vocês para abrir a Bíblia, beleza? Inclusive, eu acho que vai ser bem interessante esse esforço de estudo aqui. Se você nunca teve contato, isso daqui é uma Bíblia online. Então, estamos aqui, esse é o livro de Romanos, né? Romanos era o livro mais importante para Lutero, não só para Lutero, mas uma longa tradição dentro da dogmática que se hegemonizou. Sempre os grandes teólogos que acabaram entrando aí para o nosso panteão de intelectuais, formadores, pais da igreja, alguma coisa assim, tem algum comentário sobre Romanos, né? E aí, exemplo, Agostinho e agora Lutero, e tem outros também aí que sempre faz o seu papo. Um dia, quem sabe, não porque eu queira entrar para o panteão, senão porque eu gostaria de dar o meu pitaco nessas interpretações, também escrevo, mas eu recomendo muito mais que vocês conheçam alguém que já poderia estar no panteão, que é o Franz Rinkelamert, que tem um livro chamado A Maldição que Pesa sobre a Lei. Se eu lembrar, vou deixar a descrição do PDF aqui embaixo, porque ele liberou para nós, que é um comentário, tem lá o comentário dele a Romanos, tá bom? Que é muito interessante. Então, de todo jeito, seguindo para o nosso papo, eu vou fazer alguns arrazoados, alguns comentários aqui interessantes, para a gente ver, comparativamente, como são duas teologias completamente distintas e que sim são conflitantes. E a gente tem que aprender a lidar com elas. Tanto Paulo quanto Tiago, para poder falar sobre a relação entre fé e obras aqui, não sei o que o Hernandes vai dizer o que é obras, mas
Obra seria as realizações que você faz que estão ou não em acordo com critérios de defesa da vida, de defesa dos princípios normativos da lei, vamos dizer assim. Paulo está discutindo em Romanos contra a lei, ou dizendo os limites da lei. A lei por si só, você respeitar as leis, ou no caso a lei da tradição judaica, a lei que garantiria a salvação, a justificação, a inclusão de você, que era um excluído do povo de Deus, agora dentro do povo de Deus, não é o cumprimento de toda a lei, senão a fé, a crença. E ele faz isso porque ele está tentando incluir os gentios, ou seja, os grupos que não eram judeus. Então ele faz esse esforço teológico e faz esse esforço de interpretação da sua tradição, da sua história. Para isso, então, é muito importante ele fazer a crítica, que também faz parte da tradição judaica, à própria lei. Essa crítica da lei, ela é muito dialética, muito interessante, cheia de tensionamentos que, dentro de uma forma, do modo como normalmente a gente aprende a raciocinar, traz um monte de problema e faz essas biruleibadas teológicas. E acho que é por isso que, inclusive, a carta de Romanos é tão interessante para o pessoal, que é um esforço intelectual muito bom. Ele, nesse tensionamento, vai criticar a lei, os limites da lei e apontar que, para além da lei, o que salva é a graça. E aí a fé e a graça de Deus, você ser um fiel e justificado pela graça e tal, é a salvação que vem pela fé e não pelas obras e pelo cumprimento da lei. Beleza. Dito isso, vamos ver aqui Paulo rapidinho. Ele usa o exemplo de Abraão. Tiago também vai usar. E a gente vai comparar essas duas coisas. O que diremos do nosso antepassado Abraão? Dentro disso que eu estou falando, desse conflito entre lei e fé. Né? Que não é a lei, o cumprimento da lei que salva, senão outra coisa. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura para Paulo? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Dívida da parte que... Bom, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Então ele está dizendo, olha, a fé é o princípio fundamental. É uma construção que não é simples, mas basicamente é isso. Abraão foi garantido, foi considerado justo pela fé, não pelo que ele fez, em acordo com a lei. Por que ele vai dizer isso? Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independentemente das obras, aí cita um salmo, né? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, ou seja, a responsabilidade é de Deus, da graça de Deus, não é a gente que faz. Então, mérito para Deus, não para Abraão, e nem por qualquer outra pessoa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Por que ele tem que falar isso? Porque ele está falando em relação à lei. Se você pratica as obras de acordo com a lei. No caso da circuncisão e incircuncisão, é a retirada da pelinha ali no pênis masculino, que você tinha como um dos sinais de você participar, estar incluído dentro do povo de Deus, ou do povo da tradição de Javé, dentro dos judeus. Mas se Paulo está tentando incluir os gentios, eles não têm essa prática de cortar a pelinha. Ou não tinham. Então eles não faziam ali a cirurgia da fimose. E aí Paulo está dizendo, tem que agora pegar uma serra lá, uma pedra muito afiadinha para arrancar o prepúcio? Não. Então não é o cumprimento da lei, não vai ser as obras, não vai ser seguir a risca, senão que é algo mais profundo, não é simplesmente essas marcas de cumprimento com a lei. Por isso que ele está citando circuncisão e circuncisão, e tem um motivo mais interessante que vem para frente. Não foi... considerado acreditado como justiça. Sob quais circunstâncias? Ou seja, Abraão foi considerado justo sob quais circunstâncias? Foi por ser circunciso? Ou melhor, antes ou depois de ser circuncidado? Não foi depois de ser circuncidado, mas antes. O que ele está dizendo não foi depois dele cumprir toda a lei que aí ele é considerado justo e incluído no povo e tal. Não, antes disso. Aí ele vai dizer, então por que ele pôde fazer isso antes? Pela fé. Esse é o argumento do Paulo. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, ou seja, os gentios, os que não são judeus.
a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ele está agora incluindo de novo a galera que já tinha passado pela circuncisão, a galera que já tenta cumprir a lei, já pratica as obras de justiça, cumprir com a lei para não ser um impuro, para ser justificado. O lance da justiça é importante porque a gente sempre trata pecado, essas coisas, não sei o que lá, salvação como uma coisa abstrata, mas aqui tem a ver com o modo de conduta de vida e se você está incluído ou não na participação de um povo. Paulo está defendendo que essa participação não depende de seguir as regras da lei, senão da fé. E aí ele amplia e inclui os gentios. Tiago pode até incluir os gentios, mas ele vai fazer uma exigência distinta. E aqui que está o lance. Bora lá. Inclusive, por isso que muitas vezes Tiago é considerado e acusado judaizante por alguns reformados, incluindo talvez a tradição ali junto do Lutero. Mas é outra parada. Bora lá. Aí vai continuar a falar, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Ou seja, não é pela lei, mas pela fé. Não é pela lei, mas pela fé. Tal. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. Se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. E ele vai fazer mais um grande arrazoado, e eu vou saltar isso, por quê? Porque o que importa aqui nesse momento é a frase citada pelo nosso querido Hernandes Dias Lopes e que estava causando a confusão para Geni, que é: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, justificados pela fé, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, não é pela lei, não é pelas obras, mas pela fé. E aí ele está fazendo essa disputa teológica e política de incluir os gentios dentro dessa parada. Circulando ali pelo mar Mediterrâneo, ali pelo Egeu, ali pelas cidades helenísticas, né? Na Turquia, na Grécia Antiga, essa parada toda, em Roma, no caso essa carta dirigida à igreja de Roma. Mas vamos fazer um salto aqui para o livro de Tiago. Bora lá. Mais curtinho, porque Tiago não é tão esforçado teologicamente, filosoficamente nessas grandes elucubrações. Um cara um pouco mais direto. Vamos lá. Meus irmãos, como crentes do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Aqui tem a ver com um dos temas centrais da carta de Tiago, que ele critica os ricos e a igreja que está privilegiando os ricos em detrimento dos pobres. Então ele começa a fazer uma grande crítica aqui aos ricos e aos poderosos que quando chegam na igreja são chamados de aqueles são os caras e tal. E aí ele começa a fazer essa crítica dizendo, gente, vocês não estão seguindo a lei, porque a lei não fala para você favorecer um e outro não. É o contrário, e pela lei ele critica os ricos, pela lei ele faz uma defesa aos pobres, e pela lei ele quer justificar que as obras são fundamentais. Então vocês não estão agindo de acordo com as obras, que seriam as obras de fé, as obras da lei. Vamos lá. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Alguém pode dizer, mas não foi Jesus que disse isso? Não, como ele diz que está na lei? Sim, gente, Jesus citou Deuteronômio. Por incrível que pareça. Lá tá, ame o próximo como a ti mesmo. Então, seguindo, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado, ou seja, não estarão sendo justos, e serão condenados pela lei como transgressores. Lembra que o argumento do Paulo é dizer, gente, não é só a lei condena como transgressor, mas a salvação não vem daí, vamos lá. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Olha como ele está sendo zeloso pela lei. Tem que cumprir inteira. E vocês fazendo favoritismo aí, botando o rico na frente do pobre, dando privilégio para o rico e lascando o pobre, vocês estão errados. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tem que cumprir ela inteira. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então ele está falando assim, transgressão segundo a lei e tudo mais, ao mesmo tempo que quem transgride a lei, bem, sempre tem o escape da misericórdia, do cuidado com o outro, então sejam misericordiosos. A lei e juízo, a gente exerce misericordiosa. Nesse processo a gente vai encontrar o caminho de salvação, vamos dizer assim.
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ou seja, o cara chegou com fome, você fala, vai lá comer. Mas não ajudou o cara que está com fome, de que adiantou? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Para Paulo, não, peraí, gente, calma. Para Paulo você tem que a fé, compor de partida, e aí vem as obras e esse negócio todo, mas as obras não são garantidoras dessa fé que seria justificadora. Para o Tiago, não. O cumprimento das obras, por mediante da lei, o cumprimento da lei e as obras realizadas ali de acordo com ela, são aquilo que garantem essa justificação. Há uma clara diferença, e a gente vai ver um pouquinho mais como isso aparece. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aí, o argumento do Tiago é maravilhoso, eu acho engraçado. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí se você colocar o Paulo fazendo toda aquela lucubração, dizendo, olha, gente, a fé que garante, porque ele está tentando incluir os gentios, que não são os judeus, e não a realização das obras. Aí o Tiago, mostra aí então a fé sem obra para mim, que eu mostro a minha obra que você vê a fé. O pior é que nessa frase que eu acabei de utilizar, a palavra obra pode ser compreendida como duplo sentido, não sei. Vamos lá, então a gente tem nessa brincadeira essas dupla posição que são conflitantes, cada um está percebendo de uma maneira e por isso conduz a sua igreja, a sua comunidade de maneira distinta, e tá tudo certo. Vamos lá. Você crê que existe só um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Veja, porque fala, não, é pela fé, e eu creio que só tem um Deus, eu creio no Deus único. Ele fala, você crê só em um Deus? Parabéns, o demônio também. Eu quero saber o que você faz. O Tiago está fazendo uma exigência, uma interpelação ética, que exige por meio das obras, do cumprimento da lei, que o cara seja um fiel. Paulo está tentando, por outro lado, transformar essa percepção de salvação e de fé para incluir os gentios, para que eles não tenham que cumprir toda a lei. Porque há uma galera que está exigindo que tem que circuncidar primeiro, tem que virar um judeu para depois poder ser salvo. E Paulo fala, não, mano, a galera pode ser salva sem precisar virar judeu. E Tiago está num zelo pela lei para falar, gente, é o seguinte, tem que fazer o necessário aí. Tem que cumprir, não pode dar privilégio para rico, não. Não pode ver que nem essa galera aí que fica lucubrando em cima de riqueza, dando mais valor para coisas imateriais, né? Porque no caso de sentido de dinheiro, dando mais valor para dinheiro, para posses, para posição, para umas intelectualidades aí do que a vida. Não. A vida é mais importante. São posições distintas. Tudo bem? Do mesmo movimento. Não, aí vem o argumento de Tiago, o último que a gente vai ler aqui, que é muito importante. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Por isso que a gente leu aquele trecho de Romanos, porque Abraão é a mesma figura utilizada por Paulo para dizer, peraí, mas ele não foi justificado pela obra, porque ele ainda não estava circuncidado, porque se ele fosse cumprir toda a lei, ele precisava ser circuncidado. E você disse, vamos dizer assim, né, se a gente imaginasse um diálogo entre os dois, que eu acho que nunca aconteceu, é um diálogo aqui completamente abstrato, e imaginado, hipotético. Você disse que se o cara esqueceu de cumprir uma parte da lei, ele está todo condenado. Então ele tem que se circuncidar, mas Abraão recebeu a promessa e fez essa parada toda aí de cumprir com a obra de colocar o seu filho em sacrifício antes de estar circuncidado. Ele só foi circuncidado depois. Então não valeu? Então ele não estava justificado? Ponto para Paulo, ponto para Tiago. Esse é o tensionamento. Quando você pode ver que tanto a fé como suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E aí a gente vê a diferença. Para Paulo existe essa crença garantidora, essa fé fundamental que te inclui como parte do povo, e que daí a obra pode ser uma consequência, essa parada toda. Para Tiago, não é que primeiro você faz a obra e depois tem a fé. Ele está tentando dizer as duas coisas acontecem juntas, e quando você realiza a obra, a fé ainda se fortalece. São percepções distintas. Não é que um está vendo a causa e o outro está vendo o efeito. Não. São compreensões completamente distintas. E isso está no Novo Testamento. São livros que conflitam, teologias conflitantes e que fazem parte da nossa tradição. E que a gente pode aprender com elas, com a sabedoria delas, com essas divergências. Estamos aí, minha gente. Bom, vou só terminar aqui, né?
Cumpriu-se assim o que diz a Escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Mesma citação de Paulo lá no livro de Romanos. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Só que esse texto foi utilizado por Paulo exatamente para falar o contrário. O mesmo texto, um diz uma coisa, o outro diz outra. Pô, a riqueza desses debates não é para deixar a gente assustado ou descredibilizar, é para ensinar a gente que a diversidade faz parte da fé e das tradições. Faz parte da nossa religiosidade cristã ter sabedoria para distinguir os momentos, os objetivos, os interesses de cada autor, os interesses de cada comunidade, os conflitos que estão sendo enfrentados. Cada um está observando um conflito específico e desenvolvendo sua teologia a partir desta realidade contextual, específica. Sacou? Minha gente, aí vai ter aqui o exemplo de Raabe e tudo mais, muito mais. Assim como o corpo está sem espírito, ou sem fôlego, ou sem ar, ou sem vida, praticamente aquilo que dá vida, está sua fé também, sem obras a fé também está morta. Mas voltemos para Hernandes e para uma teologia um pouco mais dogmática. Foi. São as obras. Se você está falando da causa, é fé. Se você está falando da consequência, é obra. Não, são duas coisas completamente distintas e deixa eu tirar minha cara aqui. Peraí, eu tô em cima do Hernandes. Aí, bem melhor. Lembra, uma coisa, outra coisa. Paulo, Tiago estão conflitando. Não é... Acabamos de ver. Por exemplo, Efésios 2, 8 a 10 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você quer Isso é Paulo, não é Tiago. provar a fé de alguém? Olha as obras. Se não tem obras, essa fé não é verdadeira. Isso é Tiago, não é Paulo. Não é salvação pelas obras, nem salvação pela fé mais as obras. É salvação pela fé que demonstra boas obras. Paulo. Acho que a dificuldade fica sanada dessa forma. O senhor poderia... Pior que não fica, né? Porque é isso, gente. É um esforço de querer compatibilizar e tornar, como se estivessem falando do mesmo, coisas completamente distintas. E são distintas. Qual o problema da gente compreender que a tradição é distinta? É que os autores pensam de maneira diferente a própria fé, a própria compreensão da organização da comunidade, a partir dos problemas que eles estão resolvendo. Poderia explanar rapidamente o que seriam as obras? Obra é tudo aquilo que você faz para a glória de Deus, para o bem do próximo. A resposta seria, depende para quem. Porque tanto Paulo quanto Tiago ali estão falando sobre a lei e o cumprimento da lei. No caso de Paulo, ele ainda faz uma crítica veemente à lei e talvez indique em outros textos, a gente teria que olhar com um pouco mais de cuidado, que as obras não estariam ali determinadas pela lei, senão para além dela. No caso de Tiago, está muito em linha e ali caminhadinho, juntinho à lei. As obras é cumprimento da lei. Tá bem claro ali no processo. Então, depende para qual autor, do que a gente está falando. Nos evangelhos, será que obra tem esse mesmo sentido? De lei ou de não lei? Está para além da lei? Mas aí qual seria o critério? Então, temos que dar uma trabalhadinha aí. Então, desde um copo de água que você der, desde matar a fome de um faminto, desde estender a mão ao necessitado, desde consolar o aflito, desde realizar as obras que a lei ordena. Aí, ó. Realizar as obras que a lei ordena, dar água, dar não sei o que lá. Veja, isso aqui é uma apologia para tentar colocar tudo no mesmo balaio. Mas não. A gente tem que discutir o que seria a obra hoje, resolvendo os nossos problemas. E quais problemas a gente gostaria de resolver? Tudo isso aí você está fazendo, não para você mesmo, como os fariseus queriam fazer, mas você faz por amor ao próximo e para a glória de Deus. Está escrito lá em Mateus 5,16. Pulamos para os evangelhos, para a tradição de Mateus. Cara, a gente tem que especificar melhor, compreender melhor. Isso dá sabe o quê? Riqueza para o texto, melhor compreensão. E a gente vai cada vez mais municiar as pessoas a terem mais critérios para suas tomadas de decisão do que versículo solto no além, e a gente não faz reflexão, não
produz conhecimento, sabedoria comunitária, conjunta, como a gente trabalha no meu curso de leitura bíblica comunitária, que a descrição vai estar aqui, o link vai estar aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha lá, tá bem bacana, tá na nossa plataforma. A gente tá um pouquinho atrasado com as aulas essa semana, exatamente porque eu tô sem voz, tô voltando aqui, e eu tava fora a trabalho, já voltei. Mas como eu fiquei doente, ficou complicado de gravar, mas estaremos aí recuperando nos próximos dias com as 2 aulas novas que nem a gente fez da última vez. De todo jeito, acompanha, segue lá, dá uma olhadinha que tá massa. É que os homens verão as vossas boas obras e glorificarão o Pai que está nos céus. Paulo. Então você faz para os homens. Na verdade, Evangelho, eu me empolguei aqui, perdão. Mas é Deus quem recebe a glória. Perfeito. Muito bem. Perfeito, então muito bem, minha gente. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz, não esquece de curtir, comentar, divulgar, dá uma olhadinha nos cursos que a gente oferta, tá bem bacana, de leitura bíblica comunitária, eu tô bastante empolgado com ele, acho que a gente já tem umas 4 aulas lá disponíveis, cada uma de mais ou menos 1 hora, e a gente, além disso, você vai poder também ter acesso a outros cursos, como Marx e Religião, que tá tudo na mesma plataforma, tá? Evangélicos e Política no Brasil, como produzir o seu projeto de pesquisa e também o curso que eu dei sobre ética da libertação, a filosofia da libertação, falando sobre a ética da libertação, que é o livro do Henrique Dussel, e em breve vem módulos de cada uma dessas áreas. Tudo bem? Seguimos aqui, minha gente, na correria, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu e até o próximo papo de crente que a gente tiver aqui, ou não, né? Porque também tem uns papos não crente que a gente tem por aí. Valeu!